Voltando aqui, então nós temos o seguinte, boa tarde para todos, vamos aí pegando firme, né, sem desanimar, gente, qualquer dúvida, depois vocês vão procurando, eu vou ver se eu deixo alguns exercícios para ajudar a entender, tá bom? E semana que vem a gente vai fazer exercícios também para reforçar essa parte de hoje. Então nós temos relógio comparador, como o próprio nome já diz, o relógio comparador, ele trabalha com a comparação das medidas. Então, você vai trabalhar da seguinte forma. Ele tem uma escala, então nós conseguimos ver aqui a escala, certo? Ela vai girando aqui. Essa escala vai me dar aqui o valor de cada divisão, né? Que é o importante que a gente sabe nos instrumentos de medição. Que é o quê? Saber o valor de cada divisão. Certo? Então, eu tenho uma escala e ponteiros. Então, eu tenho um ponteiro maior aqui. Em alguns casos, quando a medida não é por comparação, nós chegamos a usar esse ponteiro menor em alguns casos. A maioria das vezes é o ponteiro maior que é o importante. O menor tem menor importância. Certo? Então, o que nós temos aqui? Os ponteiros que são ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Então, a ponta de contato está aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, embaixo. Ó. Ponta de contato. Essa ponta de contato é aonde eu vou realizar a medição de uma peça aqui embaixo, né? Então, eu tenho uma peça aqui que eu vou realizar a medição dela. Muitas das vezes por comparação, que é a principal função do relógio comparador é comparar medidas. Por quê? Que a gente vai ver, ó, o comparador, ou o relógio comparador, centesimal é o mais comum que tem. Por que o centesimal é o mais comum? Olha o que nós temos aqui. Se você observar aqui no meio, vou colocar até o outro ponteiro aqui, a caneta, ó. Olha aonde eu estou marcando aqui. Qual o valor que está aqui dentro? É o valor de 1 centésimo, ou podemos falar da seguinte forma também, 0,01 milímetros. Então, eu tenho 1 centésimo de milímetro representado aqui. Está escrito 1 centésimo de milímetro aqui, ó, 0,01 milímetros. Então, quer dizer, ele está mostrando aqui em cima, ó, aonde está essas setinhas, que o valor da menor divisão aqui em cima, ó, se você pegar uma divisão aqui do relógio comparador, você consegue observar e ver que a menor divisão desse relógio comparador, que a gente chamava até agora de resolução. Então, a resolução desse relógio comparador é de 1 centésimo de milímetro. Certo? Então, por isso que é o relógio comparador centesimal. Justamente por causa da resolução desse relógio comparador. Ele é um instrumento comum de medição por comparação, então, de novo, a palavra comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato, então, qualquer diferença de medida que nós vemos aqui, a variação da ponta, vai transmitir para o ponteiro, certo? Então, a ponta movimenta e esse movimento é amplificado através de um mecanismo que tem internamente e vai fazer esse ponteiro se movimentar. Então, espera que tem alguém que vai entrar. Então, esse ponteiro, ele se movimenta, certo? Através do movimento da ponta. E o mecanismo transforma o movimento linear aqui da ponta em um movimento rotativo do ponteiro, para um lado e para o outro, dependendo do movimento da ponta, certo? Então, nesse caso, nesse relógio comparador aqui,
nós temos a resolução de 1/100º de milímetro. Aí você me pergunta, pera, o que a gente tem aqui? Então, a gente falou da ponta de contato, aí da ponta de contato eu tenho o fuso, que vem logo acima. Depois do fuso, eu tenho um sistema onde o fuso corre, que é o canhão, ele movimenta aqui internamente, né? Lá em cima, no relógio comparador em si, eu vou ter ponteiro principal, que é esse maior que a gente mostrou. Parafuso de fixação do aro, por quê? Porque a gente vai perceber que se eu bambear esse parafuso de fixação, todos esses números, toda essa escala que a gente tem do relógio comparador, ela movimenta, certo? Eu posso girar no sentido horário ou anti-horário. Então, eu posso movimentar. Para quê? No intuito de fazer o zero chegar aonde o ponteiro está. A gente vai explicar isso. A gente vai explicar o processo de zerar o relógio comparador. Tá bom? Então, nós temos esse parafuso que fixa o aro, que é em volta aqui, que ele movimenta todo o mostrador aqui, ó, essa parte entre esse ponto e entre esse ponto. Então, esse aro todo vai movimentar. Então, a gente tem o aro aqui que ele está indicando, onde que é o aro, justamente essa representação dessa parte aqui. O mostrador, que o mostrador vai mexer junto com o aro, que é o que eu falei para você, então eu tenho o mostrador, certo? Ponteiro principal, que vai ser esse maior. A capa do fuso, por quê? Porque esse fuso, quando ele recolhe de tudo, tem um sistema que entra aqui. Então, ele tem um sistema que segura aqui. Por quê? Porque se você quiser levantar manualmente, tem como você pegar e puxar o fuso por cima. Para poder, por exemplo, tirar de cima de uma peça, para você poder tirar a peça para não ficar acontecendo muito atrito na ponta. Então, você pode tirar a capa, movimentar aqui, através da capa do fuso. Aqui eu tenho limitador de tolerância, então você está vendo essas marcações aqui, ó, eu tenho um sistema aqui que você consegue movimentar. Oi? Ô, Thiago, para que serve? Para que a gente usa? O que a gente mede com o relógio comparador? Você vai medir uma variação de medidas, você vai comparar medidas. Por exemplo, se você fabricar 100 peças, você quer saber se essas 100 peças estão de acordo com uma medida padronizada, você vai ajustar o relógio comparador e vai comparar uma medida e outra de cada peça. Você vai pôr uma peça, compara a peça e vai pondo, entendeu? Você vai comparando as medidas de forma rápida. Porque se você pegasse um micrômetro para fazer a mesma função, você demoraria muito mais para fazer uma comparação de uma medida de uma peça para outra. Certo? Então, nós temos o seguinte. Deixa-me ver. Pera. Aí, então, nós temos o seguinte. Continuando aqui. Eu tenho limitador de tolerância, ó, dos dois lados. Para quê? Porque a gente vai descobrir que é o seguinte, a partir disso que foi perguntado, nós temos que o quê? Se eu zerar, igual eu falei para vocês, se eu pegar esse aro que eu tenho em volta, movimentar o zero para onde está o ponteiro, quer dizer o quê? Que ele vai zerar numa posição aqui. E qualquer peça que eu colocar aqui embaixo, que tiver uma medida de referência, eu vou conseguir comparar a medida da peça em relação à medida que foi zerada. Aí, se você ajustar o limitador de tolerância para ficar dentro do intervalo que você quer, dentro de uma tolerância, por exemplo, se você tem uma medida lá que é 5,000 milímetros, aí você vai ter lá mais 0,007, ou no caso aqui, não, o caso aqui vai ter que ser, vai ter que ser, tipo, eu quero controlar uma medida
de 3,00 milímetros. Mas eu admito uma variação máxima na minha fabricação. A medida maior pode ser, no máximo, 0,05 milímetros, e a medida menor vai ser 3 milímetros menos 0,07. 0,7 milímetros, certo? Então, eu tenho esse 3, quer ver? Esse 3 é a medida principal. Esse mais 0,005 e menos 0,07, esse daqui é justamente quem? A tolerância da medida. Porque na indústria, quando você vai fabricar uma peça, você tem uma tolerância de medida. Essa tolerância está aqui. Então, por exemplo, eu vou fabricar uma peça qualquer, que a medida que eu vou controlar é 3 milímetros, só que no máximo na fabricação, a peça no máximo pode ter 3,05 milímetros ou 2,93 milímetros, que é o quê? 3 milímetros menos 0,07. Então, essa daqui é a tolerância. Então, o limitador de tolerância nada mais é do que um sistema mecânico aqui que eu vou ajustar, empurrar ele para a esquerda ou para a direita, para ajustar essas medidas. Por exemplo, se o zero está aqui, eu vou colocar, por exemplo, 5 centésimos. A resolução é de 1 centésimo, eu vou colocar 5, eu teria que colocar meu limitador aqui, bem nessa posição aqui, Aí eu teria que colocar esse limitador nessa posição, marcando aqui, bem o traço no 5. E no caso, menos 7, eu teria que vir para o lado que ele vai girando para medidas menores, que seria para a esquerda, do zero. Aí eu teria que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o meu limitador de tolerância do lado esquerdo aqui, me perdoem o desenho, então eu teria que colocar desse lado aqui, certo? Então, aí eu medindo para o lado direito 5, 10, 5, e para o lado esquerdo 7 centésimos, que seria o valor da medida menor e o valor da medida maior dentro do intervalo. Por quê? Provavelmente, essa peça estaria fora de especificação se ela tivesse com mais de 5 centésimos ou menos de 7 centésimos, em relação à medida de referência, que seria o 3 milímetros, certo? Então, esse processo de soltar e movimentar o aro é para trazer o zero na onde o ponteiro estiver, num ajuste que você fez. Digamos que você pegou um bloco, um conjunto de bloco padrão, e esse conjunto de bloco padrão eu montei com a medida de referência exatamente desses 3 milímetros. Então, eu junto um bloco padrão aqui, que vai me dar 3,00 milímetros. Então, justamente, aí eu vou conseguir exatamente 3 milímetros aqui, zero lá em cima, o relógio comparador. Aí, qualquer peça que eu for colocar aqui, ele vai me mostrar a variação em relação aos 3 milímetros. Entendeu? Então, independente de quantos milímetros você está medindo, se é 3 ou é 30 milímetros, você vai comparar justamente essa variação. Você vai conseguir verificar a tolerância. Então, o relógio comparador, basicamente, ele é utilizado para verificar as tolerâncias de fabricação das peças. Ele é muito difícil ser utilizado para medida como se fosse o paquímetro, o micrômetro. Ele é utilizado somente, quase que somente, para medir por comparação. Daí o nome, relógio
comparador. Certo? E aqui o último que ficou faltando, o contador de voltas. Por que o contador de voltas? Porque o contador de voltas, ele mede que, se você observar aqui, deixa eu limpar a tela. Então, se você observar, você vai pegar a resolução 1/100. Depois eu venho aqui, 0, 10 centésimos, 20 centésimos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Aí, se você contar uma volta completa do ponteiro grande, vai me dar exatamente 100 centésimos de milímetro. Quer dizer, se eu multiplicar 0,01 milímetros vezes as 100 divisões que estão aqui, qual o valor que eu obtenho? Qual a medida que fica? 0,01 milímetro vezes 100. Hein? Quem vai responder para mim? Nicole? Nicole responde? Eu pedi para você repetir, que eu não entendi o que você falou. Joia, vou repetir então, gente, fique esperto. É o quê? Eu tenho 1/100, né? Então, quanto que fica 1/100 vezes 100? 1/100 de milímetro vezes as 100 divisões. Pessoal, vamos lá que eu tenho que continuar a matéria. Gente, 1/100 vezes 100 vai dar 1 inteiro. Então, nós temos 1 milímetro. Então, 1/100. Ô, Tiago. Oi. Eu acho que o senhor tá com o chat atrasado aí, porque todo mundo comentou. É porque eu não estou vendo o Digitou chat. um aí. Ah, você tá esperando a gente falar, É, entendi. ué, que eu falei no começo da live. Eu não estou vendo o chat. Às vezes eu mudo aqui para ver se eu vejo quem que está online, para eu perguntar quem que está no chat. Mas aí eu volto para a apresentação e não vejo o chat. Aí eu fico esperando. Então, nós temos aqui 1/100 vezes 100, nós temos 1 milímetro. Então, você vai perceber que o contador de voltas vai contar justamente essa volta do relógio comparador, que nos dá 1 milímetro. Então, a cada uma divisão do contador de voltas, é uma volta do relógio comparador, do mostrador maior. Então, a gente tem o mostrador e o contador de voltas. O contador de voltas vai medir distâncias grandes, entre aspas, né? Ele vai medir uma grande variação. Seria, por exemplo, acima de 1 milímetro. Por quê? Se você tiver zerado o relógio comparador, por exemplo, com o ponteiro do contador de voltas aqui, ó, se ele passar para outro lado, você vai ver que esse ponteiro está próximo do zero, porém, ele está próximo do zero, por quê? Porque ele deu, muitas das vezes, uma volta inteira. Então, você vê que a variação não é pequena, a variação é grande. É uma variação muito grande. Então, esse é um ponto importante no relógio comparador. Para grandes variações, você tem que usar um relógio comparador com uma resolução pequena, quer dizer, a menor medida dele tem que ser grande, para uma variação grande. Se for uma variação pequena, por exemplo, no caso aqui, se eu for medir uma variação de 0,7 milímetros,
mais ou menos, né? Para mais ou para menos. Pô, 0,7 vai dar aqui, ó. 0,7 para mais, e se eu vier 0,7 para menos, então esse relógio comparador já não vai servir. Agora, se eu fizer uma variação de 0,07, mais ou menos, aí sim, por quê? Porque aí se eu limpar aqui para poder enxergar melhor, se eu pegar 0,07 para cá, ó, e 0,07 para cá. Então, eu consigo colocar um limitador de lá, um limitador de cá, e conseguir ver, ó, eu tenho um intervalo aqui. Não é aquele intervalo grande igual ao anterior, que você vinha para cá, ou você pegava e vinha para cá. Então, ficaria confuso. Por quê? Porque a variação é muito grande para essa resolução. Então, é muito importante você ter a resolução adequada para cada situação, para cada tolerância que você tem. Certo? Então, basicamente, o funcionamento do relógio comparador é esse. Então, vamos prosseguir. Os tipos de relógio comparador. Tem o vertical, que aí você tem a haste por trás do relógio, né? Olha a diferença. O tradicional é esse com a haste lateral, né? Então, transversal à superfície do relógio comparador. E esse ele sai como se fosse do mesmo eixo lá, que ele vai sair aqui embaixo, né? O relógio comparador. E no caso, a gente vai ver que o curso também é pequeno. Porque nesse caso aqui, como ele mede 1 milímetro a cada volta, ele permite até 10 voltas num sentido, quer dizer, 10 milímetros, ou 10 voltas no outro sentido. Quer dizer, ele sobe 10 milímetros, depois de subiu, quer dizer que ele vai poder descer exatamente os 10 milímetros também. Subindo ou descendo. Descendo depois que subiu tudo, né? Então, nós temos o seguinte, relógio vertical, que nesse caso aqui, se você observar o contador de voltas aqui, o interessante é isso, ó. Você pega muito das 0, 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, ele vai 6 milímetros só. Então, é diferente, cada um vai ter uma característica. Relógio medidor de profundidade. Então, você vai ter um relógio comparador que vai poder medir a profundidade de uma parte da peça, por exemplo, que tem um furo, um rasgo, um entalhe, e você quer medir a profundidade. Só que, do mesmo jeito que a gente mostrou anteriormente, você tem uma limitação, por exemplo, de até 10 milímetros. Por quê? Porque a qualidade da medição tem que ser boa. Então, se você quiser medições maiores, é igual ao micrômetro. Você vai precisar complementar sua haste, ó. Eu tenho vários tamanhos de haste, para quê? Para montar aqui na ponta e medir variações, comparações de medidas de canais de diferentes tamanhos. Certo? Então, esse aqui é um exemplo de relógio medidor de profundidade. Relógio medidor de espessura, que nesse caso aqui, vai poder medir diretamente a medida, e não por comparação. Por quê? Porque você vai ter que abrir o relógio, ele vai estar zerado quando as duas faces aqui se encontram, e quando ele abrir, ele vai estar medindo usando o contador de voltas e o mostrador, para te dar a medida direta. Por quê? Porque você não vai comparar a medida. Quer dizer, você vai comparar as chapas, por exemplo, que estão sendo fabricadas, a espessura de uma chapa, certo? A espessura de uma placa de metal, de uma folha de metal, que chega até os 10 milímetros. Então, o medidor de espessura, ele vai conseguir usar mais constantemente a leitura direta, que a gente vai falar logo adiante. Aqui eu tenho relógio comparador eletrônico, então você pode registrar as informações, hoje em dia, num computador. Então, você vai fazendo um histórico das medidas. Olha quem está aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho um relógio, um bloco padrão. Que tal o quê? Conferindo se o meu relógio comparador, eu zerei no bloco padrão, por exemplo, minha medida é de 22 milímetros.
Então, eu zerei o meu relógio comparador no 22. Qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai me mostrar aqui no relógio comparador uma medida em relação aos 22 milímetros. Seja uma medida negativa para menos ou medida para mais. Então, ele vai me dar a tolerância em relação aos 22, por exemplo, se o bloco padrão aqui embaixo fosse de 22 milímetros. Certo? Então, eu tenho aqui um relógio comparador eletrônico e depois eu tenho aqui embaixo o relógio apalpador, né, com a ponta de contato de alavanca. Ele é um sistema diferente do relógio comparador. Porém, você vai perceber que a leitura é a mesma. Porém, ele varia muito menos. Ele tem, por exemplo, uma variação de 1 milímetro aqui na ponta dele. Por quê? Porque ele só vai conseguir marcar uma volta para cá e uma volta mais ou menos para o outro lado. Então, ele tem pequenas variações de medida. São variações menores do que do relógio comparador tradicional. Por quê? Enquanto a gente mostrou aqui resolução de 1 centésimo, aqui eu tenho resolução de 1 centésimo, 2 milésimos de milímetro, eu já vou falar também em 1 milésimo de milímetro, mas, e no caso de polegada, eu tenho 1 milésimo de polegada ou 1/10 de milésimo de polegada. Isso porque a gente viu que a polegada, quando convertida no milímetro, ela dá uma medida maior. Mesmo que aparentemente ela pareça ser uma medida muito menor em valor, em número, quando você converte de polegada para milímetro, você percebe que ele dá a mais do que o valor que a gente está olhando aqui. Tá bom? Do lado de milímetro. Então, eu tenho aqui algumas aplicações de relógio comparador, verificação do paralelismo, verificação de excentricidade de peça. Então, paralelismo é o quê? Se você tem uma peça apoiada numa superfície plana, você consegue ver se a superfície dessa peça também está plana. Então, você consegue comparar a medida da superfície. Então, você vai movimentando esse relógio comparador aqui na superfície, você movimenta ele e vai acompanhando a variação da medida no mostrador, para saber o quê? Porque se essa superfície tem que estar plana, retinha, não pode ficar variando com muita ondulação. Né? Que se variar muito ponteiro, quer dizer que essa superfície está ondulada. Certo? Então, daí eu posso verificar o paralelismo, a excentricidade de uma peça. Então, você consegue perceber se esse furo dessa peça aqui, ó, se eu girar essa peça, se esse furo está no centro. Por quê? Porque se ele tiver o furo redondo e no centro, não vai haver variação do mostrador do relógio comparador. Tá bom? Então, eu consigo. Qualquer dúvida, depois você pesquisa, vocês dão uma olhada lá, o que é excentricidade. Aí vocês conseguem reforçar e falar, ah, tá, agora entendi. Por quê? Porque aí você vai ver se o furo está fora de centro. Por isso que chama excentricidade. Outras aplicações. Verificação do alinhamento. Por quê? Se você tem uma peça cilíndrica que está montada aqui, ó, toda retinha, certinha, você vai pegar o relógio comparador e vai passar nessa superfície em linha reta para saber se essa peça está alinhada, se ela foi montada, se ela está numa posição alinhada. Certo? Então, verificando o alinhamento, por exemplo, entre as pontas de um torno. Você põe uma barra aqui, as pontas apoiam essa barra, e você consegue verificar se essa ponta, que apoia a barra de um lado no centro, está alinhada com a outra ponta. Por quê? Isso daí vai dizer da qualidade da regulagem da máquina. Certo? Se ela está bem regulada, se ela está centralizada. E aqui embaixo, você tem para verificar a superfície plana, que ela é muito parecida com a situação do paralelismo. Certo? Então, é justamente essa situação.
Então, a superfície plana, você consegue ver se a superfície realmente está reta, se ela está plana. Se ela não tem, igual está mostrando aqui, ó, você movimenta, quer ver, deixa eu limpar aqui. Se você movimenta desse primeiro ponto para esse segundo ponto, e perceber que o quê? Que, ó, o ponteiro movimentou para mais. E quando ele movimentou para uma terceira parte aqui do lado direito, você percebe que esse ponteiro, ó, ele estava no zero, ele foi zerado, o relógio comparador. Aí, no que você movimentou para conferir a medida, ele foi para mais, e depois foi para menos. Então, você tem aqui a variação de quem? Do ponteiro, para menos, para mais, e a posição inicial que tinha sido zerada. Certo? Então, aí você tem essa verificação de superfície plana. Algumas aplicações de relógios comparadores, verificação de concentricidade, no caso, se ele está bem circular, né? Então, você consegue verificar se uma barra cilíndrica está com a seção circular certa, se ela não está ovalada, por exemplo. Você pode usar o relógio comparador na mesa de seno, que a gente vai falar depois, mais para frente, não hoje. Por quê? Porque aí você tem uma superfície que era para estar plana. Então, você vai verificar essa superfície com o relógio comparador. Ah, mas ela é inclinada. Então, justamente, você inclina no mesmo ângulo que a superfície está inclinada, então você consegue fazer ela ficar plana para verificar se ela está nivelada, se ela está alinhada. Você consegue verificar a planicidade daquela superfície, utilizando a mesa de desempenho, mesa de seno e o relógio comparador. A última aplicação aqui que a gente tem é justamente o que eu tinha perguntado aí, ó. Para que serve a principal função do relógio comparador? Que a gente vê na indústria em geral, quando alguém observa a parte de qualidade, você tem aqui um relógio comparador, certo? Ele foi colocado numa sequência de blocos padrão aqui embaixo. Esses blocos padrões vão dar a medida que está mostrando aqui de 54,90 milímetros. Então, consequentemente, é o zero. Ele, ó, coloquei o zero. Se você observar aqui, você vai perceber que o mostrador, o zero, está junto com o ponteiro. Por quê? Porque eu zerei o relógio comparador. Então, quando o relógio comparador foi zerado, e você tira uma peça, que a referência era 54,90. Aí você põe uma peça que, na verdade, está medindo 54,95. Então, quer dizer o quê? Que o relógio comparador vai marcar 5 centésimos de milímetro além do zero. Por quê? Porque 54,90 ele zerou. Então, onde estava zero, era 54,90. Depois, com a peça de 54,95, o relógio comparador vai mostrar, por quê? Porque ele foi zerado. Então, ele vai mostrar 5 centésimos, ou 0,05 milímetros, a mais do que aonde ele foi zerado. Então, se você perceber aqui, você vai ver que o ponteiro está no 5, além do zero. 5 centésimos, né? Certo? Então, para o quê? Para você conseguir dimensionar peças a partir de uma medida padrão, você utiliza-se muito do relógio comparador. É muito utilizado na indústria para essa função. Você zera o relógio comparador e vai comparando as medidas das peças que estão sendo fabricadas, para ver se elas estão com qualidade, se elas vão montar na hora que você comprar e for instalar ela num carro, no equipamento em geral, né? Tem que dar suporte. Por exemplo, como se fosse o copo do liquidificador. Se você não pensar e fizer a medida correta aqui, fizer um controle de qualidade rigoroso, o que acontece? A peça do liquidificador e o copo do liquidificador não vão se encaixar. Por quê? Porque a medida vai estar fora de medida. Ou vai ficar muito folgado e pode não travar o copo, ou a medida está muito fora, a base está muito grande e o copo está muito pequeno. Aí você vai tentar encaixar e não encaixa.
certo? Então, nós temos aqui exemplo de leitura do relógio comparador, que é o que a gente tinha falado. O lado esquerdo aqui está de polegadas e do lado direito está de milímetros. Vamos fazer primeiro o lado direito de milímetros. Então, nós temos aqui, se você observar aqui, nós temos 0, aí o ponteiro andou 10, 20, 30, 40, 50 e 5. E aqui no mostrador de voltas, se vou fazer a leitura direta, que é o primeiro que a gente aprende, a leitura direta, que é o quê? O ponteiro saiu do 0 e andou para uma determinada medida. Então, esse ponteiro, ele saiu do 0, então, se a gente contou nos maiores aqui, porque supõe-se que o ponteiro veio no sentido horário do relógio. E o interno, se eu peguei o maior aqui em cima, eu vou pegar o maior aqui dentro. Isso na leitura direta. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter, passou do 5, não chegou do 6. Então, eu vou ter 5 milímetros, por quê? É de 0 a 10. Então, eu vou ter 5 milímetros. E a leitura do mostrador. Então, 10, 55. Então, 5,55 milímetros. Olha lá, então aqui faltou só a unidade, os milímetros. Então, eu tenho a leitura do dial, que é o mostrador de volta, contador de voltas. Então, eu tenho aqui leitura do dial, que é esse pequeno. E depois, eu tenho a leitura do mostrador, que é o maior, que é 0,55. Somando os dois, eu tenho 5,55 leitura do relógio comparador. Bem facinha, né? Então, essa é a leitura direta do relógio comparador. Aqui, leitura direta do relógio comparador de polegada funciona da mesma forma. Só que ele vai variar de 0 a 1 polegada, de 0 a 1 polegada. Então, é um pouco diferente de milímetro. Por quê? Porque a polegada é uma medida que vai dar maior, se você comparar 0,001 uma polegada, vai dar um valor maior em milímetro, certo? Então, você vai perceber que 1 milésimo de milímetro, no caso aqui 1 centésimo, eu consigo em 10 milímetros e dar uma precisão boa. No de polegada, ele vai dar uma medida maior, então não precisa de uma precisão tão grande. Então, aqui eu vou ter que, se você pegar a resolução, que é 1 milésimo de polegada, aqui, ó, tem aqui embaixo observando, 1 milésimo. Então, cada divisão é 1 milésimo. Então, se você pega 1 milésimo, 1, 2, 3, 4, 5 milésimos, 10. 10 vai cair no centésimo. Então, você tem que 0,010 aqui. 0,020, 0,030, 40, 50, 60, 70, 0,080, 0,090. Aí você vai contando 0,095, 0,096, 0,097, 98, 0,099. Completou a volta, a gente chega no 0,100. Então, esse 1 do contador de voltas, se for em polegada, ele vai medir 0,100 polegadas. Não é igual no caso aqui, que o 1 é 1 milímetro. No caso de cá, 1 é 0,100 polegadas, certo? Perdão. Então, como que é feita a leitura nesse caso? Então, usando já a habilidade que a gente vem desenvolvendo desde o início do ano, a gente conta o contador de voltas, 0,100, porque é polegada, 200, 300, 400. Então, não passou do 300. 0,300 polegadas na leitura do contador de voltas. Depois nós vemos aqui, ó, 0,10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 0,016.
Por que não é 0,16? Porque cada divisão vale 1 milésimo. Então, você pega, para não ter dúvida, você pega a resolução, que é 0,001, e multiplica pela quantidade de divisões, que é 16. Então, 0,001 vai equivaler a 0,016 polegadas. Então, aí a leitura vai ficar 0,316, somando as duas. Então, nós temos aqui leitura do dial, que é o contador de voltas, 0,300. Leitura do mostrador, 0,016. Somando 0,316 polegadas. Também faltou unidade aqui. Certo? Então, nós temos a leitura em polegada e em milímetro. Então, a gente pode, vocês percebem que dá para vir de trás para frente. Por quê? Se eu tenho a resolução de 1 centésimo, conta aqui, então, 1 centésimo cada divisão. 10, 20, 100 centésimos. Então, uma volta do mostrador vai me gerar 1 milímetro. Então, 100 centésimos igual a 1 milímetro. Certo? Então, nós temos esses dois exemplos aqui de leitura. Aqui, eu vou deixar para vocês lerem depois do material, que é essa parte de relógio comparador, e procedimento da leitura direta, que é o que a gente acabou de treinar. Então, nós temos aqui procedimento de leitura direta, que é o que a gente explicou. Movimentou o ponteiro, você vai ler o contador de voltas e o mostrador. E na leitura indireta, aí que está o tchan. A leitura indireta é a mais utilizada, que é a que a gente falou, ó, eu vou zerar o relógio comparador e vou fazer a medida a partir desse zeramento. Então, como que a gente vai ver isso daí? Quer ver? A gente vai ver através de tem uns simuladores de relógio comparador de polegada e de milímetro, mas eu vou fazer um exemplo para vocês. Deixa só eu terminar aqui. São instrumentos de medição utilizados na indústria, o relógio apalpador, que ele mostra o mecanismo aqui, ó. Eu tenho a ponta, através do sistema de alavanca, ele vai movimentar aqui para cima e para baixo, e com isso você consegue transformar esse movimento de sobe e desce aqui no movimento do ponteiro circular. Certo? Então, a gente tem aqui o relógio apalpador, depois dá uma lida nele. Aqui alguns exemplos do relógio apalpador, por quê? Porque tem uma boa precisão, porém, ele varia muito pouco o curso da ponteira. A ponta dele aqui varia muito pouco a posição. Mas ele pode ser utilizado para alinhamento e centragem de peças nas máquinas, verificação de difícil acesso. Por quê? Porque essa ponta ela consegue chegar em lugares mais de difícil acesso. Paralelismo entre faces, então você consegue medir se uma face está reta e se depois, verificando na outra face, se essa face também está reta em relação à outra. Senão, pode ser que as duas faces não estejam paralelas. E você consegue medir o quanto que elas estão fora do paralelismo dessas faces. Daí vem essa situação do paralelismo. Aqui eu tenho operação, conservação de relógios comparadores. Também pode cair pergunta nos questionários sobre a operação e conservação. Então, tem alguns cuidados principais que você tem que ter no manuseio do relógio comparador, tá bom? Então, você pode ter essas duas situações. Aí, o que nós temos aqui? Aí você tem lá os cuidados da operação e conservação, depois vocês dão uma lida aí, e a gente finaliza a parte de relógio comparador.
Aí a gente passa aqui para mostrar os calibradores, que são padrões geométricos, que a gente vai ver o quê? Que são essa parte da definição, eu vou falar resumidamente e depois vocês vão ver. São peças que têm uma medida específica para verificar a tolerância. Ao invés de usar, por exemplo, um relógio comparador, você pega, por exemplo, ó, um calibrador, que ele representa um tampão, né? Calibrador tipo tampão para furos. Para quê? Para ver se o seu furo, se ele passar, o furo está maior que o mínimo. Se ele não passar, quer dizer que o seu furo está do tamanho certo. Por quê? Se o não passar, quer dizer que o furo está muito grande. Então, você consegue, por exemplo, verificar de acordo com a tolerância do seu calibrador, para verificar. Então, é como se fosse um molde de uma medida. Então, por exemplo, esse calibrador que a gente tem aqui, tipo tampão, é para furo. Você tem um calibrador de boca escalonada que você vai medir medida externa, por exemplo, o diâmetro de um cilindro. Então, ele tem que passar na primeira parte e não passar na segunda parte. Para quê? Para mostrar que está dentro da tolerância a medida daquela peça. Então, o calibrador é um mecanismo, é uma peça física que está nas dimensões corretas. Então, se você usar o calibrador e verificar, você consegue ver de forma rápida se a peça está dentro da medida correta que você queria. Outros tipos de calibrador. Calibrador chato, né? Você olha ali, ele tem uma medida pequena, não precisa de muito material para ele. Calibrador de altura digital, também conhecido como paquímetro de altura também, ou traçador de altura, tem outro nome, que você tem uma leitura similar ao do paquímetro digital. Ou pode ser tipo o paquímetro universal mesmo também, esse mostrador. O calibrador de profundidade, que nada mais é do que, muitas das vezes, é um paquímetro de profundidade só. Só que aí, em alguns casos, ele é chamado de calibrador de profundidade. Calibrador cônico Morse, então ele tem uma peça que vai medir um cone, então ele tem que medir aquele cone. Calibrador de rosca, seja rosca externa, então o calibrador vai verificar a rosca de um parafuso, ou o calibrador de rosca interna, quer dizer, ele tem que fazer a função de um parafuso padronizado para verificar se a rosca de uma porca, por exemplo, está correta. Beleza? Então, nós temos aí esse calibrador de rosca. Esse de boca passa ou não passa. Calibrador para furos e rasgos. Então, tem outro tipo de calibrador para furos e rasgos. Calibradores do tipo haste, parece ser mais interessante também. O material que os calibradores são feitos, assim como o bloco padrão, ele tem alta dureza, alta resistência ao desgaste e à deformação. Você não quer que ele se desgasta fácil e nem que ele deforme. Baixo coeficiente de dilatação térmica, quer dizer que mesmo que você vai esquentar aquela peça, a medida dela vai variar pouco. Então, ela vai variar pouco a medida. Aí é interessante por causa disso. Porque as peças, essa é uma característica boa. Conservação, evitar choques e quedas. Por quê? Por causa da alta dureza, alta resistência ao desgaste e à deformação. Por isso que se der cair, pode quebrar, porque o material está muito duro. Limpar e passar um pouco de óleo fino após o uso. Para quê? Para conservar o calibrador, para evitar que ele vá enferrujar, que ele vá oxidar. Certo? Então, nós temos aqui, guardar em estojo local apropriado. Então, alguma coisa de conservação também aí. Certo? Os verificadores, que a gente vê que tem uma pequena diferença, por quê? Os verificadores são instrumentos usados para medição indireta. Os principais verificadores são, então, nós temos aqui, esquadro de precisão, é um exemplo. Então, você vai ter uma medida exata, certo? Só que muitas das vezes, o que acontece? O verificador,
ele vai verificar de forma indireta, não é exatamente a medida que vai ser fabricada, mas é uma medida padronizada. Então, existe muita confusão quando alguém chama de calibrador ou verificador, certo? Então, eu tenho um instrumento em forma, no caso, o esquadro, eu tenho essa ferramenta, o esquadro aqui, que ele consegue verificar um ângulo reto externo ou interno aqui na peça. Então, você consegue verificar se tem 90 graus, se tem 90 graus aqui por dentro também, certo? Se eu colocar uma peça aqui pelo lado de dentro do esquadro. Geralmente ele vai verificar, vai traçar uma reta. Coluna padrão e cilindro padrão. Também vai fazer o mesmo papel do esquadro. Por quê? Porque se você pegar o plano desse cilindro com a superfície lateral, também vai formar 90 graus. Você consegue ver se essa peça está na posição correta aqui. Outros verificadores, verificador de ângulo, verificador de folga, que são umas linguetas, você vai verificar as folgas, então cada uma tem de uma medida, então você vai juntando vários verificadores de folga para encontrar uma folga, por exemplo, muito grande. Ou você quer um grau de qualidade da medida muito grande, certo? Então, você vai ter que controlar a folga direitinho. Verificador de fieira seria, por exemplo, o tamanho de um fio. Então, você vai pegar o diâmetro de um fio e verificar aqui. E o goniômetro fica para a próxima. Pessoal, aí eu queria agradecer e depois eu vou passar exercícios dentro do que eu expliquei hoje. A gente vai fazer exercícios de fixação na semana que vem, tá? Vocês me desculpem aí, que eu acho que eu dei uma passadinha de leve no horário aí. E eu queria que vocês me desculpem se eu atrasar, mas eu vou tentar ficar bem em cima do horário para a gente aproveitar qualquer minuto que tem aí, tá bom? Aí eu vou observar isso daí. Vamos voltar aqui. Certo? E aí, pessoal, alguma dúvida? Estou à disposição aqui. Dúvidas? Joia. Não, é bem tranquilo mesmo. Aí, semana que vem, eu vou fazer os horários de dúvida. Semana que vem, vou fazer atendimentos especiais também. Aproveitar na sexta-feira. Então, essa semana, eu vou terminar algumas tarefas que eu tenho aqui e vou, na semana que vem, passar exercício, a gente fazer exercício. Por quê? Porque na outra semana já vai começar a avaliação de novo. Tá? Vocês perdoam, mas o terceiro bimestre vai ser um pouco corrido, porque ele não tem tempo para fazer muita avaliação e, a princípio, eu não consegui pensar em nenhum trabalho para a gente fazer. O tempo também é curto. Então, eu consegui dividir em 2 avaliações. Então, vai ter semana que vem, depois a gente faz mais, tira dúvida, e na outra semana. Então, é a data para vocês conseguirem aproveitar a nota. Joia? Então, pessoal, fico à disposição. Na verdade, se não me engano, ó, deixa eu olhar no guia de estudo aqui para conferir. Na verdade, todas as 2 avaliações vai envolver relógio comparador, calibradores e verificadores. Então, vai nas 2 avaliações, vão ser 2 questionários, porque não vai dar tempo de dar muita matéria nesse meio do caminho. Não vai ter aula de conteúdo entre uma avaliação e outra, porque eu estou tentando bastante ver se eu consigo seguir o cronograma. Tá muito difícil, porque, por exemplo, eu não consegui nem ter uma aula de conteúdo entre uma avaliação e outra. Vai ser um conteúdo, avaliação, avaliação. Já vai ser 4º bimestre. Aí, no 4º bimestre, que eu consegui um espaço um pouquinho melhor para a gente conseguir cobrir o restante que falta. Aí eu vou dar uma enxugada no conteúdo,
Quando tiver muito conteúdo para estudar, eu vou perguntar perguntas mais tranquilas, né, do conteúdo, mas vai ser mais ou menos isso mesmo. Certo? Dúvidas? Se estiver tranquilo, pessoal, eu gostaria de desejar um bom final de semana para vocês. Obrigado pela participação aí. E nos vemos semana que vem, então, para tirar dúvidas. Se alguém não entendeu, pega para estudar a matéria. Não entendeu, já dá uma olhada, às vezes até segunda-feira, terça-feira, que eu já vejo qual que é o problema, já posso até tirar a dúvida para poder participar legal na sexta-feira, certo? Então, eu queria ver com vocês até semana que vem. Semana que vem nós nos vemos. E fico por aí, então, pessoal. Obrigado. Não sei se vocês têm mais aula hoje, mas beleza.